pão. Pois para ele o ferro é como palha, e o bronze como pau podre. As flechas não fazem fugir. Jogar pedras nele é como jogar capim. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater com uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que lhe atiram lanças. A sua barriga é coberta de cacos pontudos, que reviram a lama como se fosse uma gralha de ferro. Ele agita o mar e o faz ficar como água que ferve na panela, como óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando na água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada nesse mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo. Entre todas as feras orgulhosas, ele é rei. Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: eu reconheço que para ti nada é impossível, e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim, e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estava dizendo e responder às tuas perguntas. Antes, eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse, e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Deus, eu quero te agradecer, Pai. Quero te louvar, porque Tu nos dá força, Tu nos renova. Tu é aquele que faz o milagre da renovação, Tu é aquele que faz o milagre da restauração, Tu é aquele que cura, Tu é aquele que transforma. Meu Deus, eu sei que Teu poder está aqui nesta noite para dar tudo isso: cura, libertação, transformação, renovação. Jesus, que em cada coração, em cada vida que houver uma necessidade, eu rogo agora, Pai, dá a cada uma dessas vidas essa força, essa renovação, essa esperança, Pai, tudo aquilo que precisamos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Talvez os irmãos estejam perguntando assim: quem é esse Leviatã, esse monstro descrito de uma forma tão medonha e cruel no livro de Jó? Esse monstro que ninguém consegue domesticar, esse monstro que ninguém consegue prender, que parece que tem escamas invulneráveis, intransponíveis, intraspassáveis. E realmente ele é assim. O animal que está descrito aí no capítulo 41 do livro de Jó é nada mais, nada menos do que o crocodilo. Quantos já viram um crocodilo? Já viram, né? Em zoológico, em fotos, em filme. É um dos animais mais temidos da selva. Ninguém até hoje conseguiu encravar um arpão ou uma flecha nas costas, nas costelas do crocodilo, porque aquelas escamas que ele tem nas costas são intransponíveis. Não tem como nenhum objeto de metal ou ferro transpassá-las. O crocodilo é um animal, entre todos os animais, é um dos animais que ele não pode ser domesticado. Ninguém consegue domesticar. Por isso que Deus começa a fazer um monte de perguntas para Jó. Será que você pode prender o crocodilo, brincar com ele, com seus filhos? Será que você já viu alguma flecha transpassar o couro ou as escamas do crocodilo? Será que você já viu um animal tão temido, tão terrível? Quando ele sai da água, parece que o hálito dele é como um vapor, uma fumaça ou faísca subindo para o céu. Assim descrevem as pessoas que observam alguns detalhes na vida do crocodilo, que aí no livro de Jó é chamado de Leviatã. Agora, o interessante é que Deus, nesse diálogo, aqui é Deus falando com Jó. Depois que todos os seus amigos trouxeram as suas conclusões, falaram e julgaram a Jó: olha, Jó, você está passando por isso, por causa disso, por causa daquilo outro e por causa daquilo. O mais novo, Eliú, no final, Eliú, ele chegou e também deixou todos os mais velhos falar, mas também apresentou ao seu ponto de vista a razão por que ele achava do sofrimento de Jó.
E o livro de Jó é interessante porque ele nos traz algumas respostas com relação ao sofrimento humano. Talvez você já fez perguntas como esta: por que nós sofremos? Por que a vida é assim? Por que acontecem essas coisas? Você já não se perguntou? No momento de doença, enfermidade, no momento de morte na família, no momento de crise econômica, crise financeira, no momento de crise sentimental, conjugal, espiritual, talvez você já perguntou: por que sofrem os justos? Por que os justos passam por tantas calamidades nessa vida? E os amigos de Jó tentaram trazer as respostas, cada um julgando. Se olha, Jó, talvez tenha acontecido isso, aquilo com você, por causa de pecado, por causa disso, por causa daquilo outro. Olha, Jó, talvez você não tenha buscado tanto a Deus como deveria. Talvez esteja acontecendo isso por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. A verdade é que cada um trouxe as suas razões julgando. A palavra de Deus, no livro, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 14, diz que nós não devemos julgar a ninguém. Cada um é que vai prestar contas de si mesmo a Deus. E por que nós temos tanto costume, mania de julgar os outros? Julgamos: esse é espiritual, aquele não é, esse é certo, aquele não é. Só não olhamos para nós mesmos, né? E Deus disse que vai julgar-nos com mais rigor, de acordo com os julgamentos que nós fizermos. Quanto mais nós julgarmos as pessoas, mais Deus vai usar rigor no nosso julgamento. Ah, você julgou assim o seu irmão, você queria que ele fosse assim, fizesse assim, então tudo aquilo que você julgou ele ou queria que ele fizesse ou fosse, eu vou exigir de você. Por isso que é melhor não sermos juízes, porque cada um dará conta de si mesmo. E os amigos de Jó começaram a julgar, trazer as suas ações, é por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo outro. E na última fala de Deus, no último capítulo, vocês vão ver que Deus ficou irado, ficou zangado com os amigos de Jó. E por causa dos julgamentos que eles fizeram, por causa das sentenças que eles trouxeram. Olha, Jó, é por causa disso, é por causa daquilo. E Deus ficou tão irado e falou: olha, Jó, eu só vou aceitar a sua intercessão, nem vou aceitar a intercessão dos seus amigos. Para que não venha a minha ira sobre eles, você vai interceder por eles e eu vou perdoá-los pela sua intercessão. Deus ficou zangado. Agora, eu quero que vocês compreendam o seguinte: quando Deus está trazendo esse assunto do Leviatã, do crocodilo chamado de monstro marinho para Jó, ele está dizendo o seguinte: Jó, será que você compreende, entende um simples animal ou réptil da minha criação? Jó percebeu que não entendia nem de crocodilo. Jó percebeu que não entendia nada. Se Jó não entendia das criaturas de Deus, se Jó não entendia de um simples animal, simples réptil, como é que Jó poderia entender Deus? Deus, através desse diálogo com Jó, está dizendo assim: Jó, se você não conhece não tão bem uma criatura minha como um crocodilo, não entende ele, como é que você quer me entender, Jó? E pior ainda, se você não entende da minha criação, como é que você quer debater comigo, Jó? Porque Jó também, ele começou a apresentar suas razões, ele começou a se justificar diante de Deus. Deus, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu sempre fiz isso, aquilo outro. Como que querendo justificar-se diante de Deus? Deus, eu não mereço isso. Você já tentou se justificar diante de Deus no meio de uma luta, numa situação difícil? Todos nós já. Oh, meu Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Eu sou um cara tão certo, eu sou um cara tão bonzinho, sou uma pessoa tão certinha, por que está acontecendo isso, aquilo outro? Eu faço tudo tão certo. Nós já nos queixamos diante de Deus. Mas nesse diálogo que Deus tem com Jó, ele diz o seguinte: olha, Jó, entenda a minha criação primeiro, depois você venha debater comigo, porque você não está à altura de me entender, Jó. Olha, Jó, para começar, nenhum homem, nenhuma pessoa, nenhuma criatura humana